Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, com muita satisfação e com muita alegria, que cumprimento a todos através de mais essa oportunidade de abrirmos a palavra de Deus e juntos podermos estudá-la. Gostaria, portanto, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado por nós, o teu carinho, o teu amor, e a oportunidade de mais um dia podermos abrir a tua palavra e estudarmos, termos condições de nos prepararmos melhor nas trilhas, nas sendas dos teus caminhos que tu tens colocado para que nós sigamos. Senhor Deus, te suplicamos a tua proteção, a tua guarda, a tua continuidade do teu Santo Espírito na guia de nossas vidas, para que naquele grande dia sejamos contados, nós e nossos lares, entre aqueles que marcharão adentro dos portais da Cidade Santa. Te pedimos essas bênçãos, agradecidos, em nome de teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Hoje, o 10º tema desse trimestre, Jesus em Jerusalém. O verso principal, Mateus capítulo 21, verso 42. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Uma pergunta muito incisiva, feita na capital do povo de Deus, Jerusalém, aonde o Messias, durante a sua visita ali naquela capital, enfrentou vários dissabores e o maior de todos, a sua morte, enfrentaria ali também. Sobre aquela cidade, ele choraria também, reclamando ou lamentando por tantas vezes ter tentado encaminhar os seus servos para que evitasse o que estaria prestes a acontecer com aquele povo e com aquela cidade, com aquela nação. E que, lamentavelmente, todo o esforço divino, todo o esforço do universo, nada pôde fazer para impedir o que uma livre escolha não desejava. O Messias foi rejeitado. E quando alguém rejeita o Messias, quando alguém rejeita o Salvador, sendo ele a fonte da vida, a única forma de nos mantermos vivos, o que pode ser feito? Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Ele é o Salvador. Inclusive, essa pergunta que o Messias fez ao seu povo, aos líderes da igreja, ali na capital do povo de Deus, foi o resultado do que está escrito, que havia sido predito, tanto nos Salmos, como pelo profeta Isaías, a respeito dessa pedra angular, que já em lições anteriores temos comentado sobre essa pedra. Uma pedra angular, fundamental e indispensável para a construção da verdadeira vida, no verdadeiro sentido da vida, e que a liderança que deveria estar absorvendo, de estar agregando todo esse conhecimento e a maravilha desse encontro para compartilhar com o povo, para ajudar a amadurecer o povo, era tudo o que eles deveriam fazer, era a missão da igreja, eles vinham fazendo tudo ao contrário. Rejeitou todos que foram enviados a eles e, por último, o próprio Filho seria rejeitado por eles. O Filho do Deus vivo seria rejeitado pela nação do povo de Deus, pela capital do povo de Deus, pelo povo, pela nação inteira, à exceção de uns poucos, que sobraria desse meio os que andavam com ele e conseguiram, pela graça dele,
se sustentarem nos caminhos da fé. O segundo tema, uma vinda profetizada. Acho muito interessante e curioso esse tema aqui, porque se observarmos tanto Isaías, capítulo 62, o verso 11, como Zacarias 9:9, Ageu, capítulo 2, versos 6 a 9, todos esses textos profetizam com tanto detalhe a respeito da vinda de Cristo, até o detalhe do jumentinho que ele montaria, que ele fez questão de montar nesse jumentinho para que isso ficasse cumprido, conforme estava predito, para que não ficasse sombra de dúvida alguma, para quem quer que seja na face da terra, um espaço de centenas de anos antes de acontecer algo profetizado, predito que seria daquela forma, para que as pessoas jamais se esqueçam. Tanto o profeta mais velho, que foi o profeta Ageu, quanto o mais jovem, que foi Zacarias, foram detalhistas nessa profecia. Claro, o Espírito Santo usou esses dois homens para transmitir essas profecias. Olha o que disse o profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui um pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, de 6 a 9. Olha que detalhes. Me lembro, ao estudar o relato bíblico, que quando o primeiro templo, aquele de Salomão, foi destruído, levado ao chão por Nabucodonosor, o templo queimado, tudo destruído. Quando eles reconstruíram o segundo, nos dias de Zorobabel, após o cativeiro babilônico, eles choravam, porque aquele segundo não chegaria aos pés do primeiro, em beleza, em glória. E os profetas entram com essa mensagem, com essa profecia, que o segundo teria uma glória muito maior. Indiretamente apontando, porque receberia a glória do Messias, a glória do Filho de Deus, nele viria Cristo e consagraria aquele templo, do que nada adiantaria, porque o povo rejeitaria o próprio Filho de Deus. A glória do Filho do Deus vivo. Pensa, que tipo de glória nós estamos buscando na igreja? A maioria das pessoas no mundo religioso, vão na igreja buscar outro tipo de glória, outro tipo de expressão, outro tipo de conforto. Qual é o conforto real que nós estamos buscando de fato na igreja? Já parou para pensar nisso, meu amado irmão? Já parou para pensar nisso, minha amada irmã? Que tipo de conforto que nós estamos buscando na igreja? Porque esse povo aqui, nos dias de Cristo, e antes de Cristo, e até hoje, não mudou muito. Estamos hoje enfrentando a mesma situação. Estamos, quem sabe, muitos de nós procurando uma glória diferente do que deveríamos estar procurando na igreja. Um tipo de conforto diferente do que deveríamos estar procurando. A verdadeira glória não está em suntuosos e majestosos templos faraônicos. Não. A verdadeira glória está no conforto da salvação, está no poder do testemunho, está na alegria de servir a Deus em espírito e em verdade. Seja numa casa com 3 ou 4 pessoas, numa garagem, seja num grande templo, onde quer que seja. Se procuramos a glória do Deus vivo, se procuramos a glória do Messias, se procuramos a glória do êxito do Calvário, da ressurreição e da nossa salvação, da nossa redenção em Cristo Jesus,
qualquer lugar onde estivermos. Estaremos felizes, porque estaremos contemplando a verdadeira glória, o verdadeiro sentido. Do contrário, só decepção. Pense nisso. O profeta mais jovem, Zacarias 9, verso 9, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Olha que encaixe perfeito para Mateus 21, de 1 a 11, para o relato que ali está. E nem tudo isso junto pôde tocar o coração da liderança da igreja, dos membros da igreja daqueles dias, na capital nacional do povo de Deus. Tudo profetizado. A vinda de Cristo está profetizada. Nossa geração não tem idade para morrer de velho para assistir à volta de Cristo. E qual tem sido o nosso perfil? Que tipo de glória estamos buscando na igreja, quando vamos à igreja? O que estamos indo buscar na igreja, de fato? Já parou para pensar nisso? Terceiro tema, Jesus no templo. Jesus aqui ilustra exatamente nesse contexto que estudaremos agora, relatado em Mateus 21, de 12 a 17, um relato então que conhecemos como purificação do templo. Aqui ele relata exatamente o que estamos acabando de falar. Jesus vai voltar nos nossos dias. E a visita que ele vai fazer aos membros da sua igreja é a única visita física, face a face, e que ele reunirá os seus escolhidos nos quatro cantos da terra, como relatado neste evangelho de Mateus, que ele enviará os seus anjos e recolherá todos dentro do sermão profético. Mas ele só vai recolher aqueles que têm ao longo da história da humanidade buscado a verdadeira glória, a glória de Deus, e não a glória de templos suntuosos, do conforto, da fachada. As pessoas que Cristo visitou aqui naquele dia, representada aqui na purificação do templo, mostram uma igreja corrompida pelo pecado, uma igreja arrastando-se aos costumes mundanos para dentro da igreja, que perdeu os objetivos completos da igreja. Estava usando a igreja para outros objetivos que não aquele de adorar em espírito e em verdade. E Cristo não teve outra atitude a não ser passar a mão num chicote e sair expulsando aqueles cambistas dos templos, os maus adoradores, os falsos adoradores do templo. E ali não importa se era sacerdote, se era sumo sacerdote, se era ancião, se era pastor, se era padre, o que era que estava no meio do povo ali. Se estava adorando errado, se não estava buscando em espírito e em verdade, estava ali desonrando o nome de Deus, a casa do Deus vivo. Cristo expulsou, Cristo descartou. Ele não bateu nos seus apóstolos. Ele não bateu em muitos que estavam ali para, de fato, adorarem a Deus. As vítimas dos cambistas não apanharam. Quem apanhou foram os falsos adoradores, foram os falsos líderes. Nós não temos o direito de desviarmos as condutas e os propósitos da casa de Deus. As pessoas, quem sabe, estão indo na igreja para desfilar a roupa. Não tem a roupa mais bonita, o calçado mais bonito, eu vou vestir para adorar a Deus. Mas não para mostrar para os outros que eu tenho aquele calçado, ou que eu tenho aquela roupa. Não para mostrar que a minha é diferente dos outros. Eu não vou para a igreja para fofocar, para ficar conversando. Eu não vou na igreja para ter uma oportunidade de negócio, para ter uma oportunidade de emprego, ou para ter a oportunidade de ter um encontro importante. O único encontro especial que eu busco na igreja, a prioridade, é encontrar com Deus vivo. E em segundo plano,
confraternizar com meus irmãos. A igreja nós vamos para adorar em espírito e em verdade. Seja sozinho, seja com o namorado, com a namorada, com o marido, com a esposa, com os filhos, ou com os pais, ou com os avós, com o vizinho. Sim, nós devemos nos priorizarmos no contexto de cumprir com a missão do ID, de levar as pessoas e entregar aos pés de Cristo, para que elas façam parte do povo de Deus. Se eu quebrar esses propósitos de prioridades para a adoração, eu estou me envolvendo no mesmo cenário que aqueles cambistas do templo se envolveu nos dias de Cristo. E quando ele vier com todos os teus anjos para recolher, eu não farei parte dos remidos. Porque eu desviei os propósitos da casa de Deus, os propósitos da verdadeira adoração na casa de Deus. A igreja, segundo as profecias, não vai ficar de pé o tempo todo. Sabemos pelas profecias que haverá uma perseguição, uma última perseguição, e que os templos irão abaixo. Os patrimônios, os bens do povo de Deus serão tomados. E quem não aprendeu a buscar a verdadeira glória, como fará? Para ir para lugares, para enfrentar situações do último êxodo, como foi no êxodo de Abraão, no êxodo de Moisés, vai ser no terceiro também. Quem sabe conviver nas pequenas cidades, depois quem viver, quem sabe, nos matos. Como será possível? Se eu não me preparei para vir para um lugar parecido com esse aqui, ó, e adorar a Deus em espírito e em verdade, poder aqui nesse lugar, com essa vista linda, podemos adorar a Deus longe dos interesses que os materialistas, que os ambiciosos, que os abutres do mundanismo estão buscando. Já parou para pensar nisso? Se hoje, antes, o ambiente em que vivemos hoje nas cidades e o ambiente natural para aguardar a volta de Cristo, sofreremos dobrado. Por que eu preciso sofrer dobrado se eu posso seguir um caminho mais tranquilo do conselho da palavra de Deus? Não quer dizer que quem ficar lá para a cidade, quando acontecer isso, conforme a profecia apresenta, que eles estarão perdidos. De forma alguma. Apenas não precisa escolher um caminho tão sofrido. Pela palavra de Deus, segundo o que está relatado em Apocalipse, no capítulo 13, para que ninguém possa comprar ou vender, fará com que sejam mortos todos aqueles que não adorarem a besta e a sua imagem. Essa profecia, se você entrar no Escatologia 3, está aí no meu canal, você vai conhecer detalhes sobre essa profecia, que não é o caso hoje. Mas a preocupação que tenho no momento é apenas com relação à purificação do templo, o tipo de adoradores que estava ali e a forma com que eles estavam buscando, entre aspas, servirem ao Senhor. E foi letalmente repreendido com chicote. A palavra de Deus diz que Deus açoita e castiga todo aquele que toma por filho. Aqueles cambistas, quando voltassem lá no tempo, jamais ele e as gerações futuras esqueceriam dessa tunda do chicote. E muitos, quem sabe, se salvariam, até daqueles que ali estavam mesmo, por terem se arrependido de serem tratados da forma que foi pelo Filho do Deus vivo, principalmente depois de terem conhecido a obra do Calvário e o sentido do Calvário, ensinados por todos aqueles sinceros que ali estavam. Mas Jesus está no templo. O Pai, lá é a casa dele. Todas as igrejas, aonde ali está Deus, e o povo está adorando em espírito e em verdade,
Ah, sim. Esses farão parte daquele recolhimento maravilhoso dos anjos, quando, em muito breve, Jesus vier nos buscar. Mas se estamos buscando outro tipo de glória, outro tipo de propósito dentro da igreja, quantos que estão perdendo tempo e perdendo a salvação? Porque perderam o foco do caminho, da verdade e da vida, no seu verdadeiro sentido. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Vamos mudar o foco. Senão, em pouco tempo, a apostasia será inevitável. Porque não sentiremos mais prazer de estar dentro da igreja. Não sentiremos mais prazer nem sequer de ir à igreja. Porque a glória que nós estamos buscando, nós nunca encontraremos lá dentro. Que não foi criado para isso a igreja. Essa glória mundana que às vezes buscamos, ela não terá como se realizar em nós. No sermão, no estudo de uma lição, em tudo que se faz ali dentro da igreja. Aquele reduto é para Cristo reunir as suas ovelhas e alimentá-las, aquecê-las, prepará-las para cada êxodo das pastagens e depois estar reunido de novo, mas sempre junto com ele, o pastor de suas ovelhas. Pense nisso. Não perdamos de vista esse foco, para que o prazer de estar reunido com ele, com nossos irmãos na igreja, seja cada dia maior. E os propósitos verdadeiros sejam realizados em nossas vidas sempre. Quarto tema, ausência de frutos. Aqui temos um relato em Mateus 21, de 18 a 22, muito trágico. É um relato dramático da figueira estéril. Nós conhecemos a história, já era a época de frutos, dos figos, e Cristo olhou para aquela figueira ao longe. Ele teve fome naquele momento e quis se deliciar com o fruto da figueira. E, lamentavelmente, aquela figueira não tinha nem sinal de que tenha dado fruto. E quem conhece uma figueira sabe que quando ela começa a dar fruto, ele sai em sequência. O tempo todo tem figo madurando e figo brotando. E aquela figueira ali não tinha nada, nem sinal de vida. Era simplesmente um pequeno arbusto, que a figueira é um pequeno arbusto, sem fruto e sem sinal de ter frutos. Lamentavelmente estéril. Se ela não serve nem para sombra e não dá fruto, logicamente é muito melhor tirá-la dali e pôr outra no lugar, para que possa oferecer o propósito real para a natureza. Ah, Cristo amaldiçoou aquela figueira, ela secou imediatamente na cara dos apóstolos, eles ficaram chocados. Só que Cristo aproveitou para dar um impacto de fé nos discípulos e fazer aplicações importantíssimas sobre o verdadeiro propósito de acreditarmos em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e de podermos reconhecer os verdadeiros propósitos ao nosso redor. Saber fazer escolhas entre o bem e o mal, e principalmente sermos úteis na causa. Não podemos ser pessoas inúteis, que não sirva para nada na causa de Deus. Outras lições maravilhosas e práticas sobre isso, como o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 e 2, Jesus fala, olha, eu sou a videira, vocês são as ramas, as galhas da minha videira. O meu pai é o lavrador. Ele vai vir e vai podar a videira, tirando as galhas que não produzem fruto e lançando fora para secar no sol e para o fogo, para que dê espaço
Para as ramas que estão dando fruto, dê mais fruto ainda, para que haja espaço para os frutos crescerem. Já parou para pensar nisso, meu amado irmão? Se estamos dentro da igreja e não estamos dando fruto, se estamos na vida cristã sem dar fruto, isso não tem sentido. Isso é descarte objetivo. Apocalipse capítulo 3, verso 11, tem outra palavra dura também a respeito, nesse mesmo sentido. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Meus irmãos, a coroa da salvação, quando a gente sai da igreja, ela fica lá, em cima do banco, guardadinha. E alguém chega, vai achar e colocar na cabeça. Por quê? Porque você só é cristão dentro da igreja? Por isso que você deixa a coroa em cima do banco? Aí vai embora sem ela, alguém vai recolher. E você vai perder a tua coroa. Agora, se você guarda o que tem, coloca ela na cabeça. E aonde você está com ela porque é filho do rei? Ah, ninguém vai te tomar a tua coroa. Com certeza, o Salvador providenciará outra coroa para quem quer que seja que entrar dentro da igreja. Onde estão as nossas escolhas, meus amados? Ausência de frutos ou presença de frutos? Que a história dessa figueira possa representar claramente escolhas sensatas em nossa vida para evitar o destino da figueira. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Mateus 21, 33 a 46. A pedra. Aqui, meus amados irmãos, aonde aquela pedra fundamental entra como joia principal desse tesouro, ele entra com a parábola conhecida como a parábola da grande vinha, aqui representado. Mostra que o dono da casa era Deus o Pai. Os lavradores era o povo judeu, que deveria estar cuidando dessa vinha e não tentar tomá-la do Deus vivo. E muito menos maltratar os servos e conservos enviados por aquele pai para ajudar a tomar conta da vinha. Os servos que nós vimos aqui e conservos são servos de Deus tirados do povo judeu, do povo de Deus de todas as épocas, escolhidos por Deus para ir, para auxiliar no trabalho da vinha. E lamentavelmente eram maltratados. Servos esses representados no choro de Cristo mais tarde, ali em Jerusalém mesmo, aonde ele lamentava que tentou reunir, como a galinha reúne os pintinhos debaixo de suas asas, enviando profetas e servos àquela capital do povo de Deus, e que infelizmente outra coisa não seria o seu destino a não ser destruição, como sempre já havia acontecido atrás, na história do povo de Deus. E que lamentavelmente, desta vez agora, pela rejeição do Filho do Deus vivo ali, do trabalho e da obra do Messias, eles como nação deixariam de ser o povo de Deus também. E no contexto da parábola, o pai, o dono daquela vinha, resolve mandar o próprio filho, achando que eles iam respeitar o filho, e eles mataram o filho. A profecia aqui, clara, do que aconteceria com Cristo. E lamentavelmente, o arrendamento da vinha a outros povos, aos gentios, que é o que aconteceria. E é o que aconteceu. E hoje, pessoas do mundo inteiro compõem a nação do povo de Deus, que a capital está lá no céu, onde Cristo foi preparar morada para nós. A pedra, dentro do contexto dessa parábola, aparece a profecia citada por Cristo, que já estava escrito, que essa pedra, ou ela salva, ou ela esmiuça. Se você aceita a pedra e constrói a sua fé, a sua vida nessa pedra fundamental que é Cristo, você cresce com a estrutura. Do contrário, esmiuça, é bater nela e esborrachar.
E é o que vai acontecer com todos que estão desfocados com o verdadeiro sentido religioso, com o verdadeiro sentido espiritual, com o verdadeiro propósito da salvação. Servir a Deus do jeito que Ele pede agrada a Deus e nos salva. Servir a Deus do jeito que nós achamos que está certo é a oferta de Caim. Não vai descer a aprovação de Deus. E a rejeição não servirá para nada, só para isolamento e descarte, como as galhas da figueira descartadas, como a coroa que saiu da cabeça de alguém para ir para a cabeça de outro. Deus não vai desperdiçar a coroa. Se alguém rejeitou, Ele põe na cabeça de outro. Tem muitas tampas que servem na mesma panela. Muitos calçados que servem no mesmo pé. Mas por que desprezar o nosso, que ganhamos gratuitamente? Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, meu amado irmão. O preço da graça. Aqui, Mateus 22, de 1 a 15, temos a parábola das bodas. Outra parábola impactante. Outra mensagem impactante. Imaginou por que bodas? Por que festa? A comemoração antecipada do Calvário ilustrava essas bodas. Cristo tinha certeza absoluta da sua vitória, frente à dependência absoluta que ele tinha do Pai. Um segundo ponto aqui é que dois grupos de convivas rejeitaram o convite. Não quiseram ir para a festa. Imagino que isso aqui representa antes de Cristo e os dias de Cristo. O povo de Deus, em todas essas duas épocas, rejeitaram o Filho de Deus. Rejeitaram o verdadeiro propósito congregacional. Violências diversas tinham se desenrolado na história do povo de Deus, desde a antiguidade até ali. Todos conhecem a história. Que literalmente, infelizmente, violência foi o resultado que se deu em cima da história do povo de Deus, até entre eles mesmos. E por causa disso, Deus permitiu que o povo fosse levado cativo. Quem leva a espada cairá. Deus permitiu que a cidade fosse destruída e que o povo fosse esparramado sobre a face da terra. Porque queriam servir a Deus do jeito que eles achavam que estava certo e não do jeito que Deus pede. E Deus é santo, puro e perfeito e sabe o que de fato precisamos e o que de fato nos trará sentido. E o que não traz sentido, para que ficar ali com uma gota de tinta nanquim num copo d'água, manchando todo o copo? A igreja é uma UTI. Mas a igreja é uma UTI para quem quer a cura, não para quem não quer. Quem quer a cura pode estar preto do jeito que for de tinta, vai ficar limpo. Pode estar contaminado do jeito que for, que vai sair limpo lá de dentro, para a honra e glória de Deus. O batismo vai ter o verdadeiro propósito na vida dele dentro. A pessoa viverá o batismo. Não vai usar o tanque batismal de chuveiro. Banho toma em casa. Precisamos de viver nosso batismo para que tenha sentido. Como os dois grupos, antes de Cristo e nos dias de Cristo, rejeitou o convite, o dono daquela festa dá uma ordem muito contundente. Sai pelas vilas, pelas quebradas, para tudo quanto é lado que você tiver. E sai convidando todo mundo. Vai dando a roupa certa para cada um, para que eles venham uniformizados, todo mundo. Está identificado na festa como alguém que foi convidado de forma especial e vestido a caráter para isso. A roupa representada aqui, as vestes de Cristo, a justiça de Cristo. E no meio desses convivas, desse terceiro grupo, o mundo gentio convidado para assumir a missão do ID, aparece um penetra,
Por que ele foi reconhecido como penetra na festa? Porque não estava com a roupa. O propósito que toda essa lição estamos conversando, de ir na igreja com o propósito certo, deixar que Cristo seja a nossa justiça, ir lá todo dia de culto na igreja, para que possamos ter as nossas vestes lavadas, limpas, revigoradas pelo brilho da mensagem a cada momento que comungamos com Ele. Quando estudamos a palavra, quando pregamos a palavra, mas se perdemos esse propósito, estamos com as nossas próprias vestes, pode ter certeza, não passamos de um penetra dentro daquela festa. E o penetra, sem vestes, foi lançado nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Parou para pensar que ranger dente, tremer de medo é algo muito duro? Por que temos que nos submeter a uma ocorrência tão dramática como essa? Se temos a oportunidade hoje de termos o sorriso, a alegria de sermos convidados à vida eterna e a fazer parte da vida eterna, sermos reintegrados à vida eterna. A nossa raça um dia viveu vida eterna. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram eternamente no jardim. Estudem lá no Escatologia 3, você vai ver quantos milhares de anos eles ficaram ali. Incontáveis. E fizeram uma opção fatal, uma escolha fatal. Por que nós temos que continuar fazendo escolhas fatais? Eles pagaram a parte dele, mas você vai pagar a sua, eu vou pagar a minha. Para quê? Se temos de graça a oportunidade de sermos reintegrados à vida eterna, ao projeto absoluto do Deus vivo, sem dor, sem pecado, sem morte, para que o pecado seja banido das nossas vidas, das nossas escolhas. Meus amados, só Cristo salva. O preço da graça é o Calvário. O sangue do Deus vivo. Deus amou o mundo, esse mundo, de tal maneira que deu o seu único da espécie para salvar a mim e a você. Pagou o preço do nosso resgate. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Sétimo tema: coração entregue a Cristo. O coração entregue a Cristo é a única forma dele pilotar a nossa vida. Se o nosso coração não estiver entregue a Cristo, se o propósito de nossa vida é tentar servir a Deus do jeito que a gente acha que está certo, nós mesmos assumirmos essa direção, lembre-se, todo mundo na face da terra um dia se embriagou com o vinho da grande Babilônia, com o grande mundanismo religioso, relatado como em Apocalipse 17, verso 1 e 2. Veio um dos 7 anjos e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei a condenação da grande meretriz, que se assenta sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, os que habitam sobre a face da terra, se contaminaram com o vinho da sua prostituição. Meus amados, bebida e direção nunca deu certo. Se estamos embriagados com o vinho da meretriz, dessa Babilônia mundial, que muitos perdem o propósito verdadeiro, cristão e religioso, se estamos embriagados, para que assumir direção? Se Ele está se oferecendo para pilotar a nossa vida, para dirigir o leme de nossas vidas, que nos levará a estacionar certinho na Canaã celestial. Para que assumir a direção? Se somos pecadores, entreguemos o nosso coração a Cristo, para que Ele nos dirija a Canaã celestial. Santo Deus, tome-nos em Tuas mãos, faça-nos, Senhor, pela Tua graça, a andarmos nos Teus caminhos, permitindo-lhe a direção em nossas vidas. Assuma o comando, Senhor, de nossa direção e nos leve
de volta à vida eterna. Perdoe nossos pecados e nossas faltas, nossos e de nossos lares representados e de todo o teu povo que habita sobre a face da terra. E pela tua misericórdia, capacita-nos, Senhor, a andarmos retamente em teus caminhos e sermos contados entre os salvos. Santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.